Perguntar não ofende. Eu sou Mariano Sena, falando de Berlim. Hoje é 6 de junho de 2022. A desinformação. Quem está desinformando quem? Como que isso funciona exatamente? Como podemos resistir, ou pelo menos contra-argumentar, tentar separar o joio do trigo nesse mar de desinformações? Muitos analistas dizem que nunca se viu tanta mentira circulando como informação. E não só em meios alternativos. Na mídia mainstream, isso se tornou um fato corriqueiro. Eu vou ler uma frase que eu li agora, que está circulando aí na mídia do Brasil, para que vocês tenham ideia de como essa desinformação funciona, mais ou menos. Não vou citar o nome do veículo, muito menos da pessoa que escreveu, porque eu não quero pessoalizar essa crítica, mas eu quero causar uma reflexão, especialmente nos profissionais. Eu já tive uma redação grande, eu já sei como é que funciona o sistema, um sistema quase semi-escravocrata. O cara não tem muito tempo, ele tem que fazer o trabalho da forma mais rápida e da forma mais competente. O que hoje em dia, na verdade, é apenas que o texto seja correto gramaticalmente. Mas não é só disso que se trata. Eu vou ler a frase e vocês vão entender. É só um pedaço. O emprego de mísseis antinavios poderá ajudar a Ucrânia a furar o bloqueio naval em Odessa, o que permitiria a retomada das exportações de grãos pelo Mar Negro. Uma série de questões aí, né? Subentende que quem está causando o problema de alimentação no mundo é o bloqueio naval russo. Pergunto, mas não há sanções contra a Rússia impostas pelo Ocidente, Estados Unidos e Europa principalmente? Como seria isso? Não podemos, os russos, por exemplo, não podem aportar navios em nenhum porto europeu. Como é que querem agora exportar coisas só por Odessa? Segundo, a Rússia é a principal exportadora de trigo, não é a Ucrânia. A Ucrânia é a segunda. 25% do trigo mundial é russo. De fertilizantes, especialmente fertilizantes de potássio, Bielorrússia e Rússia são 40%. Tudo isso tem um impacto muito grande na questão da produção. Mas é o bloqueio russo ou as sanções que estão causando isso? Do ponto de vista militar, outras questões aparecem. Todos os analistas dizem que só o emprego desses mísseis antinavios, esses Harpoon, que os Estados Unidos estão dizendo que vão fornecer aos ucranianos, não garante nenhuma soberania sobre nenhuma parte. Na verdade, mais porcamente, eles vão conseguir se defender com esses mísseis. Porque ainda que se afunde uma dezena de navios russos, a Rússia possui a maior frota naval do mundo. E não só isso, tem uma das maiores forças aéreas do mundo. O maior número de tanques do mundo. Não é é uma briga de Davi contra Golias. E tem que se saber num momento como esse, que não é simplesmente com um tipo de arma ou com um fornecimento, ou mesmo que todas as armas sejam fornecidas à Ucrânia, que eles vão conseguir romper essa barreira. Ou seja, uma frase como essa, na minha interpretação, é muito simples. Ela veio de uma agência de notícias grande, muitas vezes escritos por pessoal de inteligência e plantado nas grandes agências que circulam o mundo todo como se fossem verdade. São teses, são narrativas, sabe? Sempre há um contraponto com relação a isso aqui. Só queria chamar a atenção com relação a essa questão, antes de começar o meu perguntar não ofende. Quem se alimenta dessa guerra? Eu entrevistei um colaborador de um órgão anti-lobby aqui na Alemanha. Não vou falar o nome do órgão, eles me pediram para manter sigilo, pelo menos por enquanto, porque a questão é muito delicada. As pessoas estão sofrendo sanções aqui por tentarem mostrar um contraponto a toda essa questão, e ele pediu até para uma questão de preservação de fonte. Mas eu gostaria que você analisasse se as informações que essa pessoa me passou não fazem sentido. Ele falou o seguinte: o lobby da indústria de armas é o que está mais feliz com essa guerra. Os donos das indústrias de armas estão com um sorriso de lado a lado. Nunca fizeram tanto lucro e nunca houve uma perspectiva tão maravilhosa de bons negócios para um futuro assim de décadas pela frente. Pois essa corrida, isso está provocando uma nova corrida armamentista. A Alemanha é só uma parte dela.
Como efeito disso a nível local, no caso da Europa, ele diz que a Europa vai ser inundada por armas ilegais. E a razão é muito simples. A maioria das armas que estão entrando hoje na Ucrânia entram pela Polônia. A Polônia, ela tem as fronteiras abertas para a Europa. Qualquer um sai de carro, de moto, de ônibus, de caminhão, entra e sai da Polônia para a Alemanha, por exemplo, sem passar por praticamente nenhum controle, que são esporádicos, são eventuais, não são sistemáticos. Então agora é uma fronteira porosa, tanto para o envio de armas para lá, como daqui a pouco para a reentrada dessas armas na Europa como um todo. Tá? O exército polonês já está na guerra, isso é sabido. Isso é uma questão de tradição histórica. Agora, por exemplo, os russos têm uma história de invasões por parte do Ocidente de mais de 300 anos. Foram diversas nações que tentaram invadir a Rússia e quebrar a cara, não só os alemães. Lembramos do grande exército de Napoleão também, do qual fazem 210 anos agora em junho da invasão. E todas as linhas de transporte estão abertas nesse corredor de fornecimento de armamento e ajuda. Internamente, aqui na Alemanha, tem um debate que se acirra a cada dia com relação a essa, digamos assim, essa solidariedade, para usar as palavras da ministra das Relações Exteriores aqui da Alemanha, a senhora Annalena Baerbock, do Partido Verde. Com relação a esse projeto que foi votado semana passada e aprovado de 100 bilhões de euros, não é um projeto, é uma dívida especial, eles chamam de um investimento especial na área militar, só para a área militar. É uma quebra de paradigma histórico aqui na Alemanha. Interessante para mim aqui notar o seguinte, tanto os dois polos à esquerda, os polos à esquerda ou à direita, os mais radicais em ambos os lados são os que mais criticam isso. Tanto esquerda quanto direita. Cobram, por exemplo, por que não se ouve uma coisa desse tipo no investimento em educação? A Alemanha tem problemas gravíssimos, ainda mais com o número de refugiados que recebeu nos últimos 10 anos, para ser solucionados aqui na área de educação. Nos hospitais, faltam enfermeiros, falta pessoal técnico, médico, faltam médicos, da ajuda social, logística, infraestrutura. A Alemanha precisa urgentemente de investimentos em tantas áreas, porque essa emergência agora com relação a armamento, a Alemanha, segundo cálculos do próprio exército aqui, aumentou ou duplicou o seu orçamento de militar de 2005 para cá. Duplicou, passou de 25 bilhões por ano para 50 bilhões. Então já há um aumento. Então por que agora essa é uma campanha dizendo que está sucateada, não há equipamentos, os equipamentos não funcionam direito, estão ultrapassados, não há investimento em tecnologia? Não é bem assim. Tudo bem que a Alemanha não seja nenhuma superpotência militar, mas isso está na sua Constituição, ela não deve ser. As questões são históricas. As questões são históricas. Eu chamo a atenção para o discurso que foi feito na sexta-feira pela ministra das Relações Exteriores, aqui a Annalena Baerbock, do Partido Verde. Me causa, assim, de certa forma, até uma revolta, porque eu sempre fui um cara que tomei partido no caso da causa ambientalista e pacifista, e conheço bem o trabalho dos verdes, assim, a nível histórico, mas a forma como ela utiliza o argumento é uma coisa, para mim, infame. É infame. Eu gostaria que vocês me dessem a sua opinião, se é infame ou não é. Será que eu estou me enganando, estou com má vontade? Será que é porque eu estou magoado com o pessoal do Partido Verde, que eles estão rompendo todos os compromissos históricos que tinham? Mas eu queria falar, vamos ver o que ela fala. Ela fala assim, o argumento dela é simples. Não podemos dizer às vítimas de estupro que nós cruzamos os dedos por vocês, mas infelizmente não funcionou. Ela está defendendo o que ela chama de solidariedade para a defesa. Vejam as palavras que ela escolhe. Solidariedade para a defesa, para o fornecimento de armas pesadas aos ucranianos.
Ela diz: chamar Putin para a negociação não significa que obteremos a paz. O fim da violência não necessariamente significa liberdade, mas sim, na dúvida, exatamente o contrário. Olha, na primeira parte eu já me pergunto qual a solução que ela propõe? Que a gente arme as vítimas de estupro, que a gente mate os estupradores, que a gente dê um vibrador para quem é estuprar, para poder estuprar quem está estuprando. E eu sempre achei que o que a gente deve combater e obter e lutar para que isso não aconteça, é para que isso acabe. Isso é uma desgraça. O argumento dela usar isso, e me lembra que é esse mesmo partido, esses mesmos políticos que hoje defendem isso, falavam a mesma coisa do Afeganistão. Precisamos defender a liberdade no Afeganistão. Precisamos salvar os afegãos, liberar as mulheres do Afeganistão. Todos nós sabemos como acabou essa história no Afeganistão. Com eles saindo fugidos, eles, os europeus, os americanos, fugidos, os pobres dos afegãos que trabalharam para eles, tentando se agarrar nos aviões para poder escapar também, porque estavam queimados, né? Seriam tratados como traidores, sofreriam sanções, perseguições. Muitos foram deixados para trás, não se fala mais no assunto. Até hoje, a senhora Annalena Baerbock defende essa intervenção lá no Afeganistão. E é com esse tipo de gente e argumento que estamos lidando. Para finalizar, essa pessoa que trabalha, esse analista de lobby aqui na Alemanha, me falou muito simplesmente, parece que vai haver agora uma mudança de discurso. A tendência é essa, porque a indústria de armas, o lobby forte, que tem muito dinheiro e agora vai ganhar mais dinheiro ainda, já obteve, pelo menos aqui na Alemanha e também nos Estados Unidos, o seu objetivo principal, que era o seguinte: ter negócios, são 100 bilhões que eles têm pela frente. Vão receber e gastar, quem vai pagar é o público. Então não há tanto mais interesse em promover essa guerra, que é muito perigosa. Todos os europeus sabem isso, é uma guerra muito perigosa, sabe? Por diversas questões, sabe? E que agora a grande saída, se há alguma saída possível, é sentar na mesa e negociar, apesar desse tipo de discurso aqui, né? Que a senhora Helga Zepp-Laroche, cofundadora do Instituto Schiller, chama de criminosa. Ela chama esse discurso de Annalena Baerbock de criminoso, porque ela parece estar promovendo um tipo de postura política que, primeiro, não é factível, ela é só um discurso. E é perigoso, é criminoso no sentido de que está incentivando um conflito que não é só entre russos e ucranianos. Quem escuta essa campanha, quem escuta esse tipo de tratamento de informações, demoniza os russos. Não estou dizendo que os russos estejam certos em fazer a guerra, mas eles têm com certeza os seus argumentos. E se trata agora de chegar a um consenso, não é? Não queremos a paz, afinal? Perguntar não ofende.